você comparou esse Flamengo com 95. O de 95 faço muito com 2010 também, porque são anos de oba-oba, são anos de festa, são anos de confiança. 95 foi ano do centenário, chegou o Romário, o melhor time do mundo, depois virou o melhor ataque do mundo, muita prepotência, muita festa, muita farra fora, os caras aparecendo muito na noite, como é o caso de agora. E no campo, os caras no soro, os caras mal fisicamente. O próprio Romário teve dificuldades, foi muito criticado. Esse ano tem umas coisas bizarras que aconteceram. Toda semana livre, por acaso, os caras voltam, né? Daquele jeito. Chega na quinta, o Gabi não joga. Tem Jimmy Butler no Ninho do Urubu jogando basquete, ele joga basquete, Jimmy Butler, ele não pode jogar na quinta. Treino em separado. Pô, a gente não é criança, né? Quem acompanha jornalismo, treino em separado, amigão. Pô, isso aí desde a época do Ronaldinho Gaúcho, da época do Adriano, treino em separado, a gente sabe o que é, né? E 2010 também, muita tragédia fora. Um ano também péssimo, né? O Adriano já não queria mais jogar. Eu tenho dúvidas se o Gabriel quer jogar futebol. Eu não vejo a felicidade dele jogando mais. Eu não vejo ele com aquele tesão que ele tinha antes. E isso eu vi acontecer bem com o Adriano, né? Fala, nação, e aí, concorda com a explanação feita no começo do vídeo? Por favor, sua opinião é muito importante, coloque ela aqui nos comentários. E falando sobre o Bandeira de Melo, surpreendentemente, ele mudou de ideia e agora já admite concorrer a presidente na próxima eleição. Falando sobre o Tite, né, também mudou de ideia, só iria assumir um time em 2024, mas, segundo o Globo, ele assumirá o Flamengo em 2023, após a partida contra o Corinthians. Falando sobre o Sampaoli, né, ele disse que não conseguiu corrigir os erros que vieram antes dele. Ele realmente abriu o jogo, vamos falar sobre isso. Fabrício Bruno é líder em vários quesitos e lá em São Paulo, a mídia está falando que o Palmeiras vai oferecer 2 milhões de reais para o Bruno Henrique. Será que vale a pena a gente cobrir essa oferta? Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, surpreendentemente, o Bandeira de Melo, que sempre bateu na tecla que não tentaria a presidência novamente, que focaria na questão política. Ele falou isso semana passada no Charla Podcast, que ele não iria concorrer, que talvez ele fosse concorrer com outro cargo. Surpreendentemente, o Globo Esporte ele lançou uma matéria onde dá conta que o Márcio Braga vai apoiar a chapa do Bandeira de Melo. E o Bandeira de Melo, que não admitia voltar, agora já admite voltar e como candidato à presidência. Um grande concorrente ao Landim. É lógico, a gente sabe que o Landim ele não vai se candidatar, ele não pode mais se candidatar em dezembro de 2024. Só que o Landim vai colocar alguém ali de confiança para poder concorrer. Agora, o Bandeira de Melo concorrendo com qualquer adversário ali indicado pelo Landim, existe uma grande possibilidade de ter uma grande mudança na presidência do Flamengo, com a volta do Bandeira de Melo. Então, foi pego todos os torcedores de surpresa com essa situação, até porque, conforme eu falei, o Bandeira de Melo sempre falou que não iria concorrer novamente a presidente do Flamengo, mas depois dessa matéria aí, tudo mudou, né? Ele mudou de ideia, ele já aceita ser ali o próximo presidente do Flamengo e vem forte nessa concorrência aí com o indicado do Landim. Nada mais pode ser previsto para essa presidência, porque realmente é um nome muito forte dentro do Flamengo e com os torcedores rubro-negros também. O Bandeira de Melo tem é bem visto, né, pela maioria dos torcedores. E ficaria essa dúvida, será que o Bandeira de Melo consegue desbancar o indicado pelo Landim? A concorrência promete ser boa e as próximas eleições, conforme sempre acontece no time do Flamengo, já começam um ano antes. E falando agora sobre Bruno Henrique, muitos jornalistas da imprensa paulista afirmam que o Palmeiras vai pagar por ele ali 2 milhões de reais por mês de salário e também colocar ali um contrato de 2 anos com uma extensão por mais um ano, caso ele consiga atingir as metas. E aí fica esse questionamento para vocês. Vocês pagariam 2 milhões de reais? Será que vale a pena o Flamengo cobrir essa oferta e pagar em torno de 2 milhões? Para quem não sabe, o Bruno Henrique recebe em torno de 1,3 milhão de reais por mês. Se o Flamengo aceitar pagar esses 2 milhões, o salário dele fica sendo o maior do elenco rubro-negro. Só que nessa notícia do Palmeiras, o Bruno Henrique ainda pede um pouquinho a mais. Então fica essa dúvida, né? É um valor muito alto, é um jogador que já pode assinar um pré-contrato com outro clube e vale a pena a gente aumentar tanto, elevar tanto o sarrafo, porque se a gente aumentar o salário do Bruno Henrique, possivelmente
dos outros jogadores, quando for renovar esses jogadores mais experientes, a gente teria também que elevar o valor do salário deles. Já existia uma grande reclamação por parte da torcida em relação ao pedido de aumento do Gabigol para renovação. Ele pediu em torno de 2,2 milhões de reais por mês. A torcida estava chiando, só que o Bruno Henrique, ele está entregando mais dentro de campo do que qualquer outro jogador. Apesar da sua idade um pouco mais elevada, né? Ele já vai fazer 33 anos, o Flamengo enxerga que ele é prioridade na renovação, mas somente o Flamengo vai dar prosseguimento após a partida com o Corinthians, onde ele já vai ter anunciado o técnico Tite como o novo treinador do Flamengo. Aí, depois disso, o Flamengo sentaria com a staff do Bruno Henrique e negociaria uma extensão de contrato. Eu não esperaria, se fosse da diretoria, não esperaria fechar com o novo técnico. Até porque o Bruno Henrique, a gente sabe o que entrega dentro de campo. Então, para mim, não tem muito sentido a gente esperar fechar com o técnico para poder renovar com o Bruno Henrique. Porque qual o técnico que não vai querer um jogador desse naipe, dessa consistência dentro de campo no time? Complicado, queria saber muito a sua opinião. Vale a pena ou não vale a pena a gente pagar 2 milhões de reais por mês para o Bruno Henrique nos próximos 2 anos e talvez ali uma extensão de contrato caso tenha metas atingidas o jogador rubro-negro? Por favor, sua opinião é muito importante, coloque ela aqui nos comentários. E agora apenas uma curtinha aqui, segundo o Globo, o técnico Tite vai fazer aquele planejamento que eu já tinha falado para vocês no vídeo de anteontem, né? Que seria o Tite assumir o time do Flamengo após a partida contra o Corinthians. E o Flamengo tá mexendo ali os pauzinhos para que isso aconteça. Acabou o jogo do Corinthians, o Flamengo anuncia ou no próprio dia ou no dia seguinte a contratação do técnico que já tá vendo com bons olhos assumir o time em 2023, mesmo depois da promessa dele de não assumir nenhum time. Ele prometeu para a família que não assumiria nenhum time em 2023. Parece que ele mudou de ideia. E depois dessa partida aí contra o Corinthians, a possibilidade dele ser anunciado é gigantesca. O Tite ainda tem algumas coisas para resolver com o time do Flamengo, né, com a diretoria, que são elas, valores de premiação e também alguns valores ali relacionados à multa. Somente isso que separa o Tite do anúncio rubro-negro. E durante essa semana eles vão se reunir algumas vezes para poder sacramentar isso tudo e depois da partida do Corinthians, onde o Mário Jorge será ainda o técnico rubro-negro, esse anúncio possivelmente será feito. É isso, esperando, né, essa situação se resolver de técnico, todo mundo ansioso, mas a possibilidade maior é essa, que aí ele assume o time na data FIFA, tem em torno de 10 dias para poder conhecer o elenco, treinar o elenco e tentar tirar o melhor de cada jogador. E falando agora sobre o ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, ele abriu o jogo e admitiu, né, que não deu certo no time do Flamengo. Ele escreveu um grande texto ali no Twitter, onde ele desabafou que o problema que o Flamengo tem é de antes dele e que ele não conseguiu corrigir esses problemas. A verdade é a seguinte, né, o Flamengo na mão dele jogou até que bem contra o Grêmio lá fora, jogou bem contra o Atlético Mineiro, e aí, após aquela situação com o preparador físico dele, tudo veio abaixo, né? Nada mais conseguiu ali fazer o Sampaoli por esse time. E o time do Flamengo, depois da saída dele, pelo menos conseguiu uma vitória contra o Bahia. Só que a verdade é a seguinte, né? Mesmo o Sampaoli, com os problemas que já tinham o elenco, ele pegando esses problemas depois que ele chegou, ele também não conseguiu fazer um trabalho consistente. A gente não viu nos 39 jogos, 5, 6 partidas, o Flamengo muito bem. A gente pode ter visto 1, 2, 3 vezes no máximo. O Sampaoli no time rubro-negro era um sonho antigo dele e também do Landim. Infelizmente não deu certo. A gente deseja para a carreira do Sampaoli o melhor possível, tomara que ele vá bem no próximo time e que ele consiga melhorar essa situação dele com o vestiário, que era um problema notório que todo mundo já sabia, mas houve uma insistência por trazer ele. A gente trouxe ele, né? A diretoria trouxe o Sampaoli. Não deu certo, que sirva de exemplo, que a gente consiga agora com o Tite fazer um trabalho bem melhor e que o Tite consiga ter um relacionamento ali mais tranquilo com os jogadores e que os jogadores consigam assimilar as funções dadas do próximo treinador aos jogadores da melhor maneira possível.
E sinceramente, nação rubro-negra, se o Fabrício Bruno for chamado nas próximas convocações do Diniz, para mim não será nenhuma surpresa. Até porque ele tem sido ali um dos pilares do time rubro-negro e tem liderado tanto nas estatísticas com e também sem a bola. Vamos passar aqui apenas uma curtinha para vocês ficarem de olho, né? Ações defensivas foram 153. Primeiro também em cortes foram 94. Primeiro em chutes bloqueados, 20. Primeiro também em impedimentos provocados, foram 14 impedimentos provocados pelas ações do Fabrício Bruno. Primeiro em eficiência nos duelos, 68% dos duelos ele vence no mano a mano. E é líder também das competições em passes verticais. Passe vertical não é aquele passe que só é fácil de fazer, que embroma o jogo, que toca de lado, não. Passe vertical é aquele passe mais incisivo, aquele passe que deixa o colega numa situação de melhor possibilidade de conseguir ir pro ataque dentro de campo. Então é isso, galera. Fabrício Bruno indo muito bem, graças a Deus, até porque a gente ficou, né, numa situação complicada para achar zagueiros que encaixassem. Léo Pereira voltou, né, a ter um bom futebol, aquele futebol que a gente via no Atlético Paranaense, e o Fabrício Bruno vem com essas lideranças todas dentro das 4 linhas. Que bom, né? Porque pelo menos a gente consegue amenizar um problema muito grave que estava acontecendo no nosso passado. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!